falaremos sobre o aumento de velocidade por horário, conhecido como plano Corujão, e franquias no RadiusNet. Velocidade por horário é o aumento ou diminuição da velocidade num determinado período de tempo. Assim, o provedor pode aumentar a velocidade no período da madrugada, pode aumentar a velocidade para planos de pessoa jurídica durante o horário comercial, diminuir os planos de pessoa física no horário comercial, etc. Vá até Planos, Velocidade por horário e clique em Novo. Vamos usar aqui o plano exemplo Corujão. A primeira linha é o nome da velocidade determinada por você. A próxima linha, Online, caso sim, serão alterados todos os clientes online, sem desconexão. Ou seja, a alteração será transparente, sem fechar o túnel PPPoE do cliente. Caso não, o RadiusNet não irá alterar a QoE do MikroTik. Dessa forma, será necessário reiniciar a routerboard. Por esse motivo, não é a forma indicada por nós. Indicamos que você deixe sempre na opção Sim. Os campos VEL abaixo funcionam em percentual, ou seja, no caso está 200 de download, significa 200% da velocidade. Dessa forma, o plano dobrará sua velocidade. Um plano de 100 megas virará 20, e o de 50, 100, assim por diante. Para diminuir a velocidade pela metade, colocar 50, ou seja, 50% da velocidade do plano. Assim, um plano de 10 ficará 5 e o de 50, 25. Você pode também alterar a prioridade e o burst. Atenção! Sugerimos que você sempre coloque o mesmo percentual para os campos download e upload. Assim, se colocou 200 em VEL down, coloque também 200 em VEL down burst e VEL down burst threshold. Se colocou 150 em VEL up, coloque também 150 em VEL up burst e VEL up burst threshold. Siga a regra acima, mesmo que não use burst em sua rede. Assim, no exemplos que estamos mostrando, o provedor completou todos os campos VEL. Note que o campo tempo está 0. Se o provedor não usa burst, deve deixar esse campo com 0. Resumindo, complete todos os campos down da mesma forma. Complete todos os campos up da mesma forma. Deixe o tempo 0 se não usa burst. Uma vez determinado o valor de aumento e diminuição, agora precisamos dizer em que intervalo de tempo ele vai valer. Vamos então na aba VEL horário-parâmetros. Veja que nesse caso temos 7 parâmetros, um para cada dia da semana. Vamos então, no exemplo, apagar domingo e fazer novamente. Dia inicial domingo, dia final no próprio domingo, hora inicial às 0 horas, hora final 6 da manhã. Adicionei, foi para lá e eu salvo. Vamos voltar aqui para falar de um erro muito comum que acontece. Colocar como dia inicial domingo e final sexta-feira, com hora inicial 0 hora e hora final 6 da manhã. Então, por exemplo, domingo até sexta, da 0 até as 6. Ao fazer isso, está passando a seguinte instrução: inicie às 0 horas de domingo e finalize somente na sexta-feira às 6 da manhã. Ou seja, o cliente ficará com a velocidade dobrada praticamente toda semana. Muito cuidado então, procure seguir o exemplo que nós passamos aqui no vídeo. Um por dia, com horário inicial e horário final. Vá então em Planos, Planos, escolha o plano desejado. No campo VEL horário, selecione a velocidade que você criou e clique em salvar. Então, por exemplo, aqui, vamos selecionar Corujão e vamos clicar em salvar.
Como é uma configuração muito delicada, faça apenas um plano e veja nas queues do MikroTik, nos horários que você determinou, se as mudanças de início e fim estão ocorrendo. Se estiver tudo certo, coloque nos demais planos. Caso tenha dado algum erro, por favor entre em contato conosco para auxiliarmos nessa configuração. Falaremos agora sobre as franquias. Controle de franquia é um limite colocado pelo provedor sobre o volume de dados trafegados pelo usuário no mês. Assim, o provedor pode aplicar determinada penalidade para o usuário que ultrapassar essa franquia, ou seja, que ultrapassar o volume de dados determinados no contrato. O Radiusnet zera a franquia sempre na data de vencimento do cliente, independentemente do pagamento. A franquia não é atrelada ao financeiro. Dessa forma, o bloqueio por falta de pagamento não se confunde com renovação da franquia. Para configurar a franquia, vá até Planos, Franquias e clique em Novo. Vamos usar um exemplo aqui já existente. No campo Nome, coloque o nome para identificar a franquia. Em limite down, coloque a quantidade em gigas do limite de download. Em limite up, coloque a quantidade em gigas do limite de upload. Em vel down, coloque a velocidade de download após ultrapassada a franquia. Em vel up, coloque a velocidade de upload após ultrapassada a franquia. Os valores são em K, ou seja, para 1 mega, coloque 1024. Para 10 megas, 10.240 e assim por diante. A opção Controle Limite de Tráfego funciona da seguinte forma. Se escolher Download mais Upload, o Radiusnet fará a soma do Upload e Download. Provedores que vendem, por exemplo, 150 GB de tráfego, não importando a direção do tráfego, ou seja, se download ou upload, devem usar essa opção. Nesse caso, é interessante observar que, como o Radiusnet fará a soma, tanto faz os valores de download e upload. Assim, no exemplo de 150 GB, se colocar 100 de download e 50 de upload, é a mesma coisa que colocar 75 e 75, pois o que vale é a soma. Se escolher somente download, o Radiusnet somente verá o campo download, ignorando o upload que o usuário fez. Então ele vai fazer a conta somente do download do usuário. No caso de somente upload, é o contrário do anterior. O Radiusnet ignorará o download feito pelo cliente e fará a soma somente pelo limite em up aqui de giga colocado. No caso de download ou upload, a penalidade será aplicada caso qualquer um dos campos seja ultrapassado. Ou seja, caso o usuário ultrapasse o download ou o upload será penalizado. O que acontecer primeiro? Clique então na opção desejada e depois salve. Vá então em Planos, Planos, escolha aqui o plano e coloque a franquia que você deseja. Por exemplo, nesse caso, o nome da franquia que colocou lá atrás. Clique novamente em salvar. Para saber quais clientes estão com a franquia ultrapassada, vá em Planos, Clientes Planos e veja a coluna Franquia Ultrapassada. Caso você não tenha essa coluna, você pode personalizar aqui. Franquia ultrapassada. Nesse caso, o usuário listado não tem ainda a sua franquia ultrapassada. Caso você tenha alguma outra ideia de franquia, e aí principalmente quem deseja importar de outro sistema em que as franquias são calculadas de forma diferente, por favor, abra um chamado com sua solicitação. O consumo do cliente pode ser visto de duas formas. Primeiro, pelo próprio cliente na central do assinante. Depois, pelo botão Extrato de acesso no menu Cliente Planos. O extrato funciona da seguinte forma. Escolha mais de uma pessoa, clique em Extrato de acesso, complete as datas inicial e final. Se você deixar a data final em branco, ele colocará o dia
atual e clique em filtrar. Note então que o RadiusNet fez a soma de tudo o que aconteceu no intervalo de tempo selecionado. Então, o primeiro cliente aqui fez 63 GB de download e 1 GB de upload, total de 64,87. E o segundo, 9,67 e 0,57, 10 GB. Agora, um outro exemplo. Pegue somente um cliente e faça a mesma coisa. Clique em extrato de acesso, coloque então a data inicial e deixe em branco a data final e clique em filtrar. Veja que o RadiusNet detalha a data inicial e final de cada conexão do cliente. É muito comum os usuários pedirem desconto alegando que não acessaram a internet por vários dias. Com o extrato detalhado, você conseguirá verificar se o usuário realmente está falando a verdade, pois o intervalo de cada conexão feita é mostrado na tela. Dica via Anatel. Com a fibra ótica cada vez mais presente, os provedores têm enfrentado dificuldades com usuários que compartilham a conexão, o GatoNet. Os antigos planos de 5 megas no rádio eram mais difíceis de serem compartilhados. Porém, a estabilidade e velocidade de um plano de 15 megas na fibra pode fazer com que um GatoNet contrate seu provedor. Para enfrentar essa situação, os provedores têm colocado franquia em seus contratos. Muitos provedores colocam no contrato, mas não ativam a franquia no RadiusNet, deixando para ativar somente em clientes que ultrapassam a franquia sempre, não incomodando assim os que ultrapassam eventualmente.